começar, em meio à possibilidade de Daniel Vorcaro delatar ministros por suposto envolvimento no caso Master, magistrados citados por ele tiraram da gaveta uma ação apresentada em 2021 por advogados do PT que buscavam limitar as colaborações premiadas. A DPF 919 pede à Corte que adote critérios sobre a validade e os limites constitucionais desses acordos. A data do julgamento ainda será marcada pelo presidente do STF, Edson Fachin, mas pode representar uma ameaça real à delação do banqueiro Daniel Vorcaro. Chamar os nossos comentaristas, essa é uma notícia importante, há várias camadas, muitos aspectos. Deixa eu chamar quem é que está liberado, Luiz Felipe Dávila. Já está com a gente, Dávila, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Estamos tratando de uma ação de 2021 que questiona o dispositivo da delação premiada. Estava guardado, né? Estava engavetado. Em algum momento seria retomado. Curiosamente, justamente neste momento, né? Às vésperas do fechamento da colaboração premiada de Daniel Vorcaro com as autoridades. E aí, o que devemos trazer, considerar e analisar? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Musa, Beraldo e a nossa querida audiência. Caniato, é impressionante. Onde há imoralidade, tem as digitais do PT e do presidente. É uma coisa inacreditável. Desde o Mensalão, Petrolão, Banco Master, roubo do INSS, onde tem essas digitais de um partido envolvido nesses escândalos, está lá alguma armadilha para livrar os comparsas envolvidos nessas atitudes criminosas das punições. Sejam ações no Supremo, sejam medidas no Legislativo ou no próprio Executivo, é sempre um conluio para sepultar os escândalos, fazer com que o brasileiro esqueça rapidamente das imoralidades cometidas e que continue a tocar o jogo. Esse é mais um truque que sai dessa cartola agora do Supremo Tribunal Federal e justamente por um ministro que está sendo citado no caso, ou seja, ele é parte envolvida no caso. É algo que destoa completamente do que nós esperamos de uma Suprema Corte. Primeira coisa, que qualquer juiz que tenha a mínima suspeita de envolvimento com o caso do Banco Master, seja impedido. Agora, não só isso não acontece, como o ministro puxa da gaveta uma ação de 2021 para tentar anular algo fundamental para esclarecer esse escândalo que, como o Bruno Musa sempre lembra aqui no programa, é o maior escândalo financeiro da história do Brasil. Ou seja, a imoralidade que chegou ao Brasil é algo assustador, coisa nunca vista na história do país. Hoje em dia é um salve-se quem puder, faça qualquer negócio, tome qualquer medida arbitrária, passe por cima da Constituição, ignore as leis, ignore a opinião pública, mas faça de tudo para blindar os companheiros. Afinal de contas, é apenas mais um escândalo no meio de uma multidão de escândalos que tem as digitais do PT. Notícia de abertura de Os Pingos nos Is, Supremo Tribunal Federal deve votar uma ação que questiona ou pode alterar regras do dispositivo, né, do Instituto da Delação Premiada, justamente às vésperas ou muito próximo do fechamento da colaboração premiada de Daniel Vorcaro. E essa mudança na lei alteraria o acordo que possivelmente será fechado? Uma pergunta que devemos fazer. Deixa eu chamar o Roberto Mota. O Mota agora já está a postos também conectado com a gente. Mota, ótima noite a você, seja bem-vindo. Esse pedido acontece justamente em meio à discussão e negociação entre os advogados de Daniel Vorcaro e autoridades sobre um acordo de delação premiada. E justamente nesse momento é quando a Suprema Corte, né, na figura de um ministro, acaba enviando para votação uma ação de 2021, questionada inclusive pelo Partido dos Trabalhadores à época. Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas entenderam que agora era o momento mais adequado de votar isso. Bem-vindo.
E aqui está uma notícia que não surpreende ninguém, né, Caniato? A surpresa é que ainda não tenha sido desencalhada aí uma ação de 1850, que é muito conveniente nesse momento. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa audiência. As informações que já surgiram deveriam ter sido suficientes para produzir, no mínimo, o afastamento de 2 ministros. Mas eles continuam lá, exercendo seu poder como se nada tivesse acontecido. Acreditar que eles vão assistir passivamente o jogo se voltar contra eles é como acreditar que no Brasil todos são iguais perante a lei. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, também acompanhando o noticiário, e essa talvez uma das notícias que mais acabam impactando a nossa audiência, e eu vejo muitas manifestações nas redes sociais, né? A gente vai tratar de vários aspectos que envolvem essa ação do Partido dos Trabalhadores do ano de 2021, a decisão tomada pelo ministro relator e o que deve fazer, inclusive, a Suprema Corte. Daqui a pouco eu vou destacar qual foi, à época, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Mas você, Beraldo, na abertura de Pingos nos Is, quais aspectos dessa notícia você gostaria de destacar e compartilhar com o nosso público? Bem-vindo. Quem poderia imaginar que algo dessa natureza fosse possível no Brasil, não é, Caniato? Boa noite a você, boa noite ao Mota, ao Dávila, ao Musa, boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, isso é o Brasil sendo o Brasil, né? A gente tem aquela famosa frase do filme Tropa de Elite, né? O sistema é fogo, para não dizer outra coisa. E a gente vê o sistema se articulando, se protegendo, trabalhando para que nada de efetivamente grave aconteça com o próprio sistema. E é importante lembrar que agora, eu já disse isso aqui algumas vezes, agora a gente está lidando com um caso que é diferente do caso da Lava Jato. Porque na Lava Jato nós tínhamos no judiciário, inicialmente na figura do então juiz Sérgio Moro, na 13ª Vara de Curitiba, Federal de Curitiba, e também no Ministério Público, agindo ali de uma forma bastante eficiente e focada nessas investigações da Lava Jato, que produziram uma reação em cima tanto do Executivo quanto do Legislativo. Só que neste caso agora, nós, os brasileiros comuns, nós não temos a quem recorrer, porque os 3 poderes da República estão envolvidos no caso. Está aí demonstrado que figuras importantes dos 3 poderes da República receberam, direta ou indiretamente, pagamentos vindo do Banco Master ou de empresas que fazem parte desse universo de Daniel Vorcar. Então, Caniato, era esperado que isso acontecesse, mas o mais importante disso, porque nós, como população brasileira, nós não temos o que fazer. Nós não podemos ir lá na Praça dos 3 Poderes protestar. Nós não podemos escrever uma frase de protesto numa estátua. Nós não podemos promover quebra-quebra, incêndios. Nós não podemos fazer nada disso, ou essas pessoas que forem lá serão vistas como golpistas que estão atentando contra a democracia. Afinal de contas, eu não estou falando dos índios, eu não estou falando dos militantes de esquerda, eu estou falando de pessoas brasileiros, pura e simplesmente indignados, vendo que o Brasil não funciona a favor da sua população, mas funciona a favor daqueles que comandam, que controlam todos os braços da República. Nós estamos num momento do Brasil em que a realidade nua e crua é estapeada na nossa cara todos os dias, sem a menor cerimônia. E nós não temos reação, nós não temos como reagir. Metade da população, ou talvez um pouco mais da metade, segundo a eleição de 2022, ela ou é ignorante ou é condescendente. E temos uma parcela importante da população que está acuada, porque está vendo que protestar é um mau negócio no Brasil. Alguns tiveram que ir embora do país, outros estão sofrendo consequências penais, criminais, em razão das suas manifestações.
Então nos resta muito pouco, nos resta assistir a essas coisas, Caniato, e correr para o banheiro para vomitar quietinho dentro das nossas casas. Chama o Bruno Musa, Bruno também conectado com a gente na abertura de Os Pingos nos Is, a notícia de abertura, já há muitas manifestações, inclusive de pessoas da nossa audiência, o ministro do Supremo pedindo para a Corte votar a respeito de uma nova regra ou novos limites para os acordos de delação premiada. Eu quero destacar para você, Musa, mas também para a nossa audiência, o que pede o Partido dos Trabalhadores nessa ação que foi apresentada em 2021. Segundo a defesa feita pelo partido, as declarações do colaborador premiado, mesmo quando corroboradas por outras delações recíprocas, ou seja, fizeram, 3, 4 delações, todo mundo falou a mesma coisa, ou seja, as informações acabam se encontrando. Essas colaborações não poderão ser o único fundamento para ensejar decretação de prisão, bloqueio de bens ou sentença condenatória. Você, Musa, quais aspectos dessa notícia lhe chamam a atenção que a gente deve considerar na abertura do programa? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Mota, Dávila, Beraldo, todos que nos escutam pelo Brasil. Pois é, nós chegamos no triste momento onde ficou evidente e fica claro para todo mundo, isso talvez seja algum ponto de virada em algum momento, que apenas os investigados que estamos falando aqui, principalmente da maior corte do Brasil, para eles serem investigados dependem dele mesmo ou de alguma extensão de outra instituição que pode ser uma extensão da própria corte, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República. Estamos falando que estamos travados nisso, dependemos deles e chamamos esse sistema de democracia, onde grande parte das decisões tomadas monocraticamente mudam e alteram, inclusive, as leis, as regras do jogo, impostos, as regras que eles mesmos criam, quando não foram colocados no posto justamente para isso, sequer foram votados, e sim indicados. E eles dependem deles mesmos para aprovar aquilo que já ficou evidente para o país. Indícios que deveriam, ao menos, ser aprofundados e tínhamos o direito de descobrir. Isso está muito claro, está muito evidente e, repito, gostam de chamar dessa brincadeira de democracia. E eu fico pensando aqui em todos os aspectos dos poderes da República. Em que eles, de fato, estão pensando? Estão trabalhando em algum momento para o bem do país? Qual a pauta que o Legislativo está preocupado? Ou qual a pauta agora que o Judiciário precisa se debruçar ou o Executivo? Nenhuma. Eles estão preocupados em cavar coisas lá do passado para se blindar, mais ainda, de algo que se torna cada vez mais evidente. Portanto, o país está parado e não é de hoje. O país está parado já há um bom tempo. E me surpreende que alguns estejam surpresos com o que está acontecendo após a volta do PT, com todo o seu histórico ao longo dos últimos 20 anos. O que torna evidente justamente o que nós falamos aqui, que grande parte da burocracia não defende o bem do país, defende causa própria. E a gente tem que desromantizar esse sistema político, caso contrário, continuaremos indignados com o que está acontecendo. Esse é o meio de vida dessas pessoas e dessa burocracia. O que nós precisamos é realmente colocar pressão para que isso tenha um fim. O primeiro ponto é nós pararmos de cavar. Enquanto nós continuarmos cavando, a chance de revertermos o jogo é zero. A gente quer ainda continuar cavando, ou permitimos que isso continue aprofundando a imoralidade, o fim das instituições, a economia, enfim, tudo que o país se tornou. Eu fico imaginando como eles procuram ali algo de 2021. Não se torna evidente para todo mundo que puxar algo nesse sentido, como você falou, para limitar as delações de 2021. Como é que eles buscam isso lá atrás para se blindar? Está muito claro que o objetivo final é justamente esse. Será que numa situação normal eles fariam isso? A resposta é muito simples e muito óbvia. A questão é como a gente consegue parar esse ciclo perverso que o Brasil não para de se afundar. O que estamos vendo novamente é o que aconteceu na Lava Jato, quando tudo foi cancelado, onde eles simplesmente falavam: você roubou, você assumiu, você devolveu o dinheiro fruto do roubo. Mas fique tranquilo, nada disso aconteceu. E passo a bola só lembrando, eu li outro dia um livro e uma frase que foi atribuída ao ministro das comunicações ali então do governo nazista,
no século passado, em que ele falava que para um marxista não adianta você apresentar dados, fatos, ele vai refutar sempre através de sua própria narrativa. Será que o Brasil não está pronto para ver os dados que estão explícitos debaixo de nossos olhos? Passar para o Dávila, que tem um outro aspecto importante que nós lembremos. Dávila, a ação foi apresentada pelo PT em 2021. E aí, como é praxe, o Supremo sempre pede a manifestação da PGR, da Procuradoria-Geral da República. No ano seguinte, então, em 22, a PGR se manifestou pela rejeição da ação no STF. A Procuradoria apontou que a ação não é cabível, porque há outros meios, outras maneiras para discutir os pontos questionados pelo Partido dos Trabalhadores. Pois bem, mesmo anos depois da manifestação da PGR, o ministro relator acaba enviando para que o Supremo vote e aprecie essa ação do Partido dos Trabalhadores. Dávila, eu tenho lido, assim, muitas manifestações de pessoas que nos acompanham e eles, inclusive, relembram algumas posições de vocês, comentaristas aqui do Pingos e também da Jovem Pan. Resumo da ópera, muitos estão sentindo aquele cheiro de pizza no ar, Dávila. Pior que pizza. Só se for a pizza da esculhambação, Caniato. Porque é inacreditável o número de medidas imorais sendo tomadas. Ministro vetando CPI, ministro impedindo investigação de ministros que têm negócios envolvidos com o Banco Master. E agora, nós tivemos recentemente mais uma decisão vergonhosa da Justiça. A condenação de um senhor de 71 anos porque havia enviado um Pix para uma empresa de ônibus que levou pessoas a Brasília naquele 8 de janeiro, sendo que apenas um passageiro havia participado das manifestações. E a gente nem sabe o que ele fez, quebrou, não quebrou alguma coisa. E esse senhor acabou de pegar 14 anos de prisão. E os contratos milionários com parentes de ministros? E viagens de jatinho nos aviõezinhos do Vorcaro? Nada disso conta. Agora, um Pix de R$500 para um ônibus que levariam pessoas a Brasília, aí 14 anos de prisão. Então, essa pessoa do Pix pega 14 anos, a do batom pega 17 anos, a outra que carrega a Bíblia pega também 15 anos. É uma vergonha o que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos tolerar isso como cidadão. Isso é uma vergonha, isso é um desrespeito ao cidadão, isso é uma arbitrariedade sem fim. O Brasil não pode sentar e ficar esperando a cair alguma coisa do céu, como o Musa bem disse. É preciso ações enérgicas, agora, para parar essa sem-vergonhice que está tomando conta do país numa escala nunca vista. Caniato, não é possível. Nós, todos os dias, abrimos os jornais e encontramos notícias que são verdadeiros disparates jurídicos, morais, e que mostra esse corporativismo agindo acima da lei, ignorando o cidadão, simplesmente para blindar pessoas que exercem o cargo público e que estão envolvidas ou suspeitas de envolvimento nesse que foi o maior escândalo financeiro do país. Pois é, deixa eu passar para o Mota, porque tem uma pergunta que muitos acabam fazendo, né, diante disso. Mota, o Dávila disse, uma vergonha o que está acontecendo. Várias pessoas falam em vergonha também da nossa audiência. E o Dávila menciona, medidas precisam ser tomadas para a gente pegar um outro caminho, né? Precisamos parar esse processo. Mas quando as ações são tomadas pela Suprema Corte, acho que boa parte da população fica sem saber recorrer a quem exatamente. A gente pode esperar o quê? De quais instituições? Devemos colocar as nossas fichas no Congresso Nacional, o Legislativo? É essa a alternativa? A população não sabe, e muito menos nós, Caniato. As alternativas parecem ser uma intervenção alienígena, quem sabe, né? Alguns ETs aí com a viagem da Artemis, eles descobriram que existe a Terra e vão descer aqui e consertar o Brasil.
porque eu não consigo ver nenhum outro caminho. O que acontece é que, pelo que aconteceu no Brasil nos últimos anos, a Suprema Corte Brasileira é a última decisora sobre qualquer assunto, inclusive sobre investigações e eventuais punições a ministros da própria Corte. Então não é preciso muita lógica para ver onde esse processo vai parar. Eu queria lembrar, isso é muito importante, que nós estamos diante de dois problemas gravíssimos, mas que são distintos. O primeiro é um problema que acontece desde 2016, 2018, é um ativismo judicial sem controle, pelo qual a Suprema Corte Brasileira praticamente assumiu o poder no país. São pessoas que não tiveram nenhum voto e que hoje decidem sobre tudo do jeito que elas querem, no momento em que elas querem. E a gente está testemunhando agora um dos artifícios para isso. Quando surge a vontade ou a necessidade de tomar alguma decisão, mas não existe nenhum processo em andamento que leve àquilo, se desengaveta um processo antigo, ou então sugere-se a um político que entre na corte com um processo. Pronto, problema resolvido. Esse é o problema número 1, ativismo judicial sem controle, antidemocrático, antirrepublicano. Só que agora, há 2 ou 3 meses, nós passamos para o problema número 2, que é o maior escândalo de corrupção da história do país e a suspeita de envolvimento de ministros nesse escândalo. Então, quando você junta um processo pelo qual a Corte tomou o poder no Brasil com a necessidade de investigar ministros da própria Corte por suspeita de envolvimento num escândalo de corrupção, o que você tem é uma arma de destruição em massa. É a falência total, geral, completa, não só do Estado, mas também da crença do cidadão em qualquer resquício de justiça. Infelizmente, não há nada que a gente possa dizer neste momento para tranquilizar o cidadão, porque a situação é complicadíssima e pelo menos eu não consigo ver nenhuma solução à vista. Uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede, mas eu sigo aqui com os nossos comentaristas analisando os muitos aspectos que envolvem essa notícia. Inclusive quero passar para o Cristiano Beraldo para ele fazer esse exercício que o Mota tentou fazer, muitos estão tentando fazer neste momento, várias pessoas que nos acompanham, sobre alternativas, né? Caminhos possíveis caso a Suprema Corte, por exemplo, inviabilize ou altere sensivelmente a lei ou o regramento da delação premiada e impeça que Daniel Vorcaro revele tudo o que sabe, ou pelo menos que essa revelação atinja figuras que tenham participado do esquema fraudulento do Banco Master. Aí deveria entrar o Legislativo? Como, Beraldo? Já não entrou, né, Caniato? O Legislativo está assistindo, até porque, neste caso, há membros do Legislativo que estão implicados e são membros poderosos. A gente precisa lembrar que, durante as eleições para a presidência do Senado Federal, o discurso da oposição não foi contra a candidatura de Davi Alcolumbre, foi a favor de uma composição. A gente não sabe exatamente qual foi o bem produzido por essa composição, mas a realidade é que Davi Alcolumbre controla o Senado Federal com mão de ferro. E ele sabe usar esse poder para manter este equilíbrio tenso com o judiciário e com o executivo. Então, Caniato, eu não vejo a menor possibilidade de termos hoje, na composição do Congresso Nacional, uma solução para esse caso, ou uma solução para medidas que serão tomadas para abafar esse caso do Banco Master. E é interessante, Caniato, que a gente vai vendo que as medidas serão tomadas num sentido de autopreservação das figuras envolvidas, mas tem consequências para isso. Porque aí eu volto a um tema que eu sempre abordo aqui, sei que incomodo muita gente que está querendo deixar esse assunto para trás. Mas a gente precisa lembrar que o julgamento
Aliás, talvez o segundo julgamento mais polêmico do Supremo Tribunal Federal nesses últimos anos foi o caso Marielle. O caso Marielle foi investigado no Rio de Janeiro, depois ele foi federalizado quando Flávio Dino era o ministro da Justiça. Nesse processo de federalizar a investigação, eles conseguiram chegar a uma solução mágica a partir da delação premiada de 2 marginais que tiveram a pachorra de dizer que receberiam 25 milhões de reais para tirar a vida de Marielle. Coisa que não faz absolutamente o menor sentido. Eu não tenho nenhuma convivência, nenhum conhecimento desse submundo, mas eu sei que não há vida no Brasil, nesse país que morre mais de 40 mil pessoas assassinadas por ano, que alguém vai pagar 25 milhões de reais, até porque ninguém sabia quem era a Marielle no Rio de Janeiro. Pois bem, a delação desses 2 marginais levou a uma turma, não foi nem o pleno, uma turma que faz parte, inclusive, o próprio ministro, o ex-ministro da Justiça, responsável por federalizar o caso. E eles condenaram aquelas pessoas que, no processo da investigação, não tem uma prova concreta que segure a tese apresentada, que 3 figuras teriam se reunido para combinar ali tirar a vida de Marielle. Não há nada concreto que prove isso. Tudo foi baseado numa delação de 2 marginais criminosos, convictos, já condenados pela justiça. Como é que vai ficar esse caso? Vossas Excelências vão ter que mandar ora veja bem, talvez esses 76 anos de prisão a que essas pessoas foram condenadas, talvez tenha que ser revisto, porque aí a delação então não vai poder valer. Como é que fica isso? Então, é uma gente desqualificada. A cada momento demonstram-se mais desqualificados para exercer a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, uma corte que já honrou e muito o Brasil no passado, abrigando figuras que eram expoentes da justiça, do direito brasileiro. Portanto, Caniato, a gente vê que estamos muito distantes de um Supremo, quando estava lá, por exemplo, Francisco Rezec, que ainda hoje nos brinda com seu brilhantismo jurídico, Oscar Dias Correia e tantos outros que fizeram verdadeira história pelo bem e pelo fortalecimento do Supremo Tribunal Federal.